Mateus capítulo 7 fala de duas casas, duas construções, dois construtores, dois tipos de alicerce, duas atitudes. Uma foi construída sobre a areia, a outra foi construída sobre a rocha. Um era um homem que buscava a palavra e o outro era um homem negligente. Duas situações distintas, mas as duas casas enfrentaram o mesmo problema. Em Mateus capítulo 7, Jesus falou que as duas casas enfrentaram uma grande tempestade. E olha, queridos, que não foi uma tempestade qualquer. Foi uma tempestade capaz de derrubar uma casa. Eu quero perguntar uma coisa: tempestade que derruba a casa é fraca ou é forte? Eu vou repetir de novo: uma tempestade capaz de derrubar uma casa é fraca ou é forte? E é desse tipo de tempestade que Jesus está falando. Uma tempestade que pode jogar uma casa no chão. É aquilo que acontece que vem para roubar a nossa paz. E por isso eu quero que você coloque a mão no seu coração agora e você declare assim comigo: eu sei que eu passarei por tempestades na minha vida. Queridos, todos nós sabemos que a nossa vida não é uma colônia de férias. A nossa vida não é um parque de diversões. A nossa vida não é um conto de fadas. Muita gente, eu falei hoje, casou achando que ia encontrar um príncipe e achou um sapão. Algumas encontraram um cavalo, um jumento. Outros encontraram uma jararaca. Essa eu não falei cedo, veio agora. Eu só falei dos homens cedo, Mas, queridos, enfermidades, perdas e algumas definitivas. Uma das pessoas que abriu seu coração para receber uma casa de paz e está aqui no domingo passado, no sábado, faleceu. Mas faleceu nas mãos de Jesus, porque já tinha entregue o coração para Jesus. E hoje a família estava aqui, adorando ao Senhor. Quem crê que isso é a resposta de Deus, queridos? Mas muitas vezes a gente vai enfrentar perdas definitivas. Vai ou não vai, queridos? Vai. São tempestades que vêm. Problemas familiares, problemas financeiros, problemas emocionais fazem parte da vida das pessoas, queridos. E nessa noite eu quero comparar a nossa vida a um barco, como eu tenho feito todos os anos. Um barco atravessando uma grande tempestade. Se você lembrar, no ano passado, nesta data da chegada das casas de paz, eu falei sobre 4 tempestades na Bíblia. O primeiro tipo de tempestade que eu falei são as tempestades que nós provocamos. Lembra do profeta Jonas? Aquela tempestade aconteceu porque ele provocou. Foi engolido pelo peixe. E essa nós podemos evitar. A segunda tempestade, eu vou falar nessa noite, são as tempestades que vêm para mostrar quem é o nosso Deus, que Ele está no comando, que Ele quer cuidar de todas as coisas e o que Ele pode fazer pela tua vida. Quem crê que Jesus pode fazer todas as coisas, queridos? A terceira tempestade que eu disse no ano passado foi aquela que muitas vezes Jesus não está no barco, mas no momento certo Ele aparece, faz você andar sobre as águas, caminhar pela fé, viver pela fé, e Ele manifesta a sua presença a você. E a quarta tempestade que eu disse ano passado foi de Atos capítulo 27. Nessa tempestade, o navio afundou, mas não morreu ninguém. Aliás, uma das coisas que a Bíblia diz foi que na hora que o São Paulo ia afogar, ele segurou no timão. Está escrito. Era o timão do navio. Hoje eu torci para o São Paulo afundar, não deu certo. Desculpa. Queridos, mesmo sabendo como as tempestades são,
Responda para mim, é fácil enfrentar uma tempestade, daquelas tempestades bravas? É fácil? Quem aqui já teve medo de uma tempestade? De repente, você está lá, aquela tempestade chega, o céu escurece, raios, relâmpagos, trovões, isso assusta demais. Aqueles ventos que começam a balançar a janela, dá medo, dá insegurança, preocupação. Então diga assim comigo, eu sempre gosto de repetir, diga assim: tempestades são inevitáveis, tempestades são imprevisíveis, tempestades nos surpreendem. Mas agora eu quero que você dê a mão para quem está ao teu lado e fala assim: mas a tempestade nos ensina. E o que nós podemos aprender nessa noite através de uma tempestade, queridos? Tempestade não apenas nos assusta, mas nós podemos aprender com elas. Em Marcos capítulo 4, presta atenção que eu vou dizer, queridos. Jesus começa a ensinar os seus discípulos. E sempre que Jesus ensinava, ele usava parábolas. Marcos capítulo 4, do versículo 3 até o versículo 9. Jesus ensina através da parábola do semeador. Um pouco mais à frente, do versículo 21 ao versículo 25, Jesus ensina através da parábola da candeia. Do versículo 26 ao versículo 29, Jesus ministra a parábola da semente. Do versículo 30 ao 32, ele fala do grão de mostarda. Mas aí chega no versículo 33, Marcos 4, 33. Diz assim: com muitas parábolas, ele ensinava de forma que as pessoas podiam compreender. Ou seja, Jesus contava histórias para que as pessoas entendessem o contexto da história e eles pudessem entender as parábolas. O versículo 34 diz assim, que para os discípulos, muitas vezes sem parábola não lhes falava. Para eles, ele ensinava em particular. E aí, queridos, chegando aí, de repente, nós chegamos ao versículo 35. Um capítulo onde Jesus ensina contando histórias. Um capítulo onde vem várias histórias para Jesus ensinar. De repente é como se Jesus dissesse: agora não vai ser teoria, agora vai ser pela prática. Agora, em vez de contar uma história, vocês vão fazer parte da história que vai acontecer. E ele fala assim: subam no barco. Sendo já tarde, diga comigo, sendo já tarde. Quando já era tarde, naquele momento Jesus falou: agora eu não vou contar uma história, eu quero dar uma lição prática para vocês. Eu quero ensinar a vida de vocês pelas circunstâncias, pela prática. Agora vocês vão aprender, não porque vocês vão ouvir uma história, mas vocês vão aprender pela prática aquilo que eu sou. Vocês vão ver como Deus age, como Deus se move, o que Deus pode e como Ele pode intervir nas situações impossíveis da vida. Sendo já tarde, quando já era tarde, Jesus olha para eles e fala: entra no barco que nós vamos para o outro lado. E a primeira coisa que eu quero te dizer, dá a mão para quem está ao teu lado, vai lá, fala, levanta a mão do teu irmão, fala: o teu destino já está definido por Deus, depende da tua escolha, mas o propósito dele não muda para a tua vida, para a tua casa, para o teu trabalho, para a tua saúde. Ele tem um outro lado muito melhor para a tua vida, e o destino, não importa o que aconteça, ele continua te abençoando e dizendo: tem um outro lado melhor para a tua vida. Diga assim comigo: quando já era tarde. Sabe aquele momento, queridos? A NVI, Marcos capítulo 4, versículo 35 diz: ao anoitecer, diga comigo, ao anoitecer. Sabe aquela hora que você já trabalhou o dia inteiro?
Você já fez o que você tinha que fazer, você teve um dia cheio, e os discípulos tiveram um dia cheio. Estava escurecendo, e era hora de recolher o barco, não sair no barco. Para eles, na cabeça deles era momento de relaxar, de descansar. Vou chegar em casa agora, vou sentar no sofá, vou esticar as pernas, porque por hoje basta. É aquele momento que você fala: hoje eu não queria ver mais nada, quero descansar. E naquele momento Jesus fala: eu quero dar uma lição para vocês. Eu quero ensinar para vocês agora, não contando uma história, mas eu quero que vocês vivam algo. Mas há algo interessante também. Olha o que diz o versículo 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. Mas lê o final do versículo. Lê o final do versículo comigo. Diga assim: e havia também o que, queridos? Eu não ouvi. Havia também o que? Levanta a mão do teu irmão agora. Fala assim: você acha que é só você que enfrenta a tempestade? Você acha que é só o teu barco que passa por tempestade, querido? Muitos barcos estavam ali e todos eles enfrentaram a mesma tempestade. Está chacoalhando a mão do teu irmão, olha nos olhos dele e fala: tempestade é para todos, atinge a todos e vem para todos. Tem muita gente na mesma situação. Tem ou não tem, queridos? Pode soltar a mão, faz assim com a tua mão agora. Está lotado. Olha o que diz. Não está marcado nas anotações, mas eu lembrei desse texto hoje cedo. Coloca para mim Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, Léo, por favor. Não está aí na anotação. Começa lendo o versículo para mim, vai lá. Vamos ler de novo? Vai lá, começa lendo o versículo. Tudo. Para aí, você acha que o teu barco está sozinho naquela tempestade, queridos? Todo mundo pode passar por tempestade, pode ou não pode, queridos? Tudo sucede igualmente a todos. Ao justo e ao ímpio. Ao bom e ao mal. Ao puro e ao impuro. Ao que sacrifica e ao que não sacrifica. E isso mexe com a nossa cabeça. Assim ao bom, como também ao que jura, como ao que teme o juramento. Levanta tua mão direita por um momento, queridos, porque o que mais difícil de entender é que a tempestade vem para quem não merece e para quem não merece, para quem é pobre ou para quem tem muito dinheiro. A tempestade vem para os mais jovens e vem para os mais idosos. A tempestade vem para quem confia em Deus e quem não confia. E quando a tempestade chega, queridos, está com a mão levantada, muita coisa muda. O cenário muda, pode ser uma doença grave, incurável, um acidente, uma traição conjugal, um problema familiar, um filho que vai para as drogas. Quando a tempestade chega, é uma coisa terrível. Mas tem uma coisa, queridos, lá estava cheio de barco, mas tinha um barco que tinha algo diferente dentro dele. Tinha um barco que tinha Jesus. E o que faz diferença no teu barco é Jesus. E Ele vai te levar em vitória pelo seu poder. Pega a mão do teu irmão. Pega a mão do teu irmão e fala: tem muito barco passando tempestades, mas tem um barco que tem alguém diferente. O que tinha diferente nesse barco, queridos? Eu não ouvi. O que tinha diferente nesse barco? Está cheio de gente nessa cidade passando tempestades. Mas o que faz diferença num barco é a presença de Jesus. Está cheio de barco passando problemas. E o problema é que quando o problema chega, a tempestade chega, ela chega sem mandar o WhatsApp.
ela chega sem aviso prévio. Ela não toca campainha, queridos. Muitas vezes ela chega e estoura. E o versículo 37 do capítulo 4 diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se de água, de modo que ele já se enchia. Ô Léo, não está aí, coloca a NVI para mim, por favor. Levantou-se um forte vendaval, as ondas se lançavam sobre o barco, do modo que este foi se enchendo de água. Diga assim comigo: o barco começou a se encher de água. Quantas vezes, queridos, aquilo que parecia simples, fácil, vou atravessar esse lago, doméstico, controlável, aquilo que você achou que estava nas tuas mãos, de repente fica incontrolável. Sabe aqueles momentos que o teu mundo vem abaixo? Sabe aqueles momentos que as coisas viram de cabeça para baixo, queridos? De ponta cabeça. Sabe aqueles momentos onde parece que os problemas só aumentam, as dificuldades só crescem, a água não para de entrar, parece que cada notícia que chega é de mal a pior. A água vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Quanta coisa, quantos ventos, quanto problema que só você sabe, vem para roubar a tua paz. Mas eu quero repetir: aquele barco não tinha só tempestade, aquele barco não tinha só discípulos, aquele barco tinha Jesus, e Jesus estava envolvido na história daquele barco, e Jesus vai estar envolvido na história da sua casa, pelo seu poder. Pega a mão do teu irmão, fala assim: todo barco, dá a mão para o teu irmão, fala: todo barco, toda casa, todo mundo que está aqui, fala para o teu irmão, fala, precisa da presença de Jesus. Levanta a mão do teu irmão. E aí, querido, eu quero dizer: aconteça o que acontecer, o cenário pode mudar, o barco pode mudar, os discípulos podem mudar, de confiantes para apavorado, mas tem um dentro do barco que não muda. Ele diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, diz o Senhor. Versículo 38. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Quem aqui já pensou: puxa vida, será que Jesus não está vendo? A água está entrando na minha casa, no meu barco, o problema não para de crescer. Isso lá é hora de dormir, Jesus. E eu quero falar sobre as 3 perguntas dentro do barco. Se você não lembrar de nada que eu falar, porque esse é o ensinamento de Jesus dentro do barco. A primeira pergunta, versículo 38. Mestre, não te importas que pereçamos? Diante das tempestades da vida, queridos, quantas vezes você tem a sensação que Deus está longe, que Ele não está vendo, que Ele não está nem aí com o seu problema, que Ele não se importa, que Ele não está percebendo o seu choro de dor, de amargura, que Ele não está vendo as suas madrugadas sem dormir? Mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Eu até vejo o Senhor no meu barco, até vejo o Senhor próximo na minha casa, mas deixa eu fazer uma perguntinha, Jesus. Uma perguntinha, mestre.
Isso lá é hora de dormir? O Senhor não se importa que nós pereçamos? E Jesus está lá, deitado na popa. A popa é a traseira do barco. E a traseira é onde fica o leme do barco. É onde fica o controle do barco. É onde fica a direção do barco. E Jesus está descansando, pensando dentro dele. Eles nem sabem que apesar de eu estar dormindo, eu estou controlando tudo desse barco. E esse barco vai atravessar em vitória esse problema, porque eu estou presente aqui. Eu não estou deitado na frente, eu estou deitado onde tem o controle da situação. Quem quer Jesus no controle da tua casa, queridos? Eu vou perguntar de novo: quem quer Jesus no controle do teu barco, queridos? Então chacoalha a mão de quem está ao teu lado, fala: ele se importa sim, fala para o teu irmão, com a tua vida, com a tua família. Levanta a mão da outra pessoa, quero declarar: ele conhece o teu coração, ele conhece os teus sentimentos, ele conhece as tuas necessidades, ele conhece a tua dor, ele conhece as tuas lágrimas. E apesar dele estar dormindo, ele está lá na traseira do barco, controlando tudo, e vai fazer esse barco atravessar qualquer situação, e ele vai te abençoar em nome de Jesus, no momento certo. No momento certo, na hora certa, do jeito certo, eu creio, Jesus vai se levantar sobre a tua vida, sobre a tua casa, vai acalmar a tempestade e vai trazer a paz que você precisa. Versículo 39 diz assim: ele se levantou, agora é NVI mesmo. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Deixa ali para mim, Léo, por favor, esse texto. Em Mateus capítulo 8, que fala dessa mesma passagem, diz que ele se levanta, e em vez de usar a expressão vento, diz que ele repreendeu os ventos. Eu fico imaginando Jesus levantando naquele barco, e de repente ele fala assim: vento do norte, para. Vento do sul, chega. Vento do leste, vento do oeste, eu te dou uma ordem. Vento da enfermidade, vento do problema familiar, vento da dificuldade financeira, vento do problema emocional, vento que tem atingido essa casa, eu ordeno agora, todos esses ventos vão parar, porque a minha voz está liberada sobre esta casa, em nome de Jesus. Aquieta. E tem mais, mar. Você só está agitado porque está ventando. Pode parar também. Para de balançar esse barco. Para de jogar água dentro desse barco. E o versículo 26 termina dizendo: e fez-se o que, queridos? E fez-se o que? Eu quero que agora você levante a sua mão, porque eu quero profetizar sobre a tua vida. Completa bonança não é uma paz qualquer, é uma paz completa. Eu vou repetir: completa bonança não é uma paz em algumas coisas, mas é uma completa paz. Está com a mão levantada? Eu acho que talvez foi a maior bonança que eles já tinham visto. Eu quero declarar: você vai viver neste ano uma paz no meio dessa tempestade que está esse país, no meio do vendaval que está a nossa nação. Você vai ver uma paz que você nunca viveu, que você não conheceu, que você ainda não vivenciou. Não vai ser uma paz qualquer, vai ser uma paz que Jesus vai soprar sobre a sua casa, e Ele vai dizer: eu vou trazer uma paz completa, uma bonança completa sobre a tua vida e sobre a tua família, porque eu estou declarando uma palavra sobre esta casa nessa noite, em nome de Jesus. Dá
a mão para quem está ao teu lado e diga assim: prepare-se para viver uma bonança, uma paz que você nunca viveu. E aí vem a segunda pergunta no barco, versículo 40. Por quê vocês são tão assim, tão tímidos? Como é que vocês não têm fé? Queridos, guarda uma coisa: o grande problema para Jesus não é a tempestade, porque tempestade ele manda parar. O grande problema para Jesus não é mar agitado, porque mar agitado ele manda parar. O grande problema para Jesus não são essas águas de destruição que muitas vezes estão entrando no teu barco e na tua casa. Isso é moleza para ele, ele resolve fácil. Mas o que deixa Jesus invocado, indignado, é ele presente e faltar fé no coração da pessoa. Ele não ficou invocado com o vento, ele não ficou invocado com o mar, ele só falou: pode parar. Mas o que Jesus não quer ver nos nossos corações, queridos, é falta de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a pergunta dele é: por que temer? Por que ficar escravo do medo? Como você pode perder a paz? Como você pode perder a alegria tão fácil? Como você pode ficar nervosinho? Quem conhece alguém nervosinho? Ansioso por qualquer situação? Você não vê que eu estou aqui? Igreja, a tua segurança não está nos teus recursos, não está na tua capacidade, não está no teu barco. A tua segurança está em Jesus Cristo, aquele que pode todas as coisas por você, porque essa certeza muda tudo ao nosso redor. Salmo 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.